Pessoal, então, começando na atividade 2.2, vamos criar os formatos, né, para a gente poder fazer os dois jogos de desenhos que eu mostrei semana passada, né, as pranchas de desenho técnico e as pranchas de apresentação. Então, a primeira tarefinha aí no Revit vai ser criar os formatos. Então, as folhas de desenho, né, elas aparecem, um de vocês provavelmente não vai ter nada criado, mas elas estão aqui na barra do navegador de projetos. Tem aqui folhas de desenho, folhas. A folha de desenho é um tipo de vista também, então para criar uma nova folha, tem duas formas. Eu posso vir aqui no menu Vista, aí tem aqui, ó, composição da folha, tem uma folhinha em branco com asterisco para a gente poder criar um novo formato. Quando eu clico nesse botão, né, provavelmente vai pedir, de vocês talvez peça para selecionar um bloco de margem, né, um bloco de carimbo. Não sei como é que ele chama isso. Então, vem aqui no botão carregar, e aí a gente vai precisar acessar a biblioteca, que está lá no Moodle. Então, vou lá na biblioteca. E aí vai estar aqui em formatos e carimbos. Então, para a prancha técnica, vamos fazer num formato A1. Então, vou baixar aqui o formato A1. No meu caso, já estava baixado. Eu vou escolher aqui, então, o formato A1. E eu vou criar uma nova folha. Desculpa, não escolhi o A1. Posso trocar aqui, ó, escolhi errado, eu peguei o de apresentação. Eu queria o A1. Está só A1 mesmo, para a prancha técnica. Então, aqui eu tenho a margem da folha, né, ele criou um novo item aqui, e eu vou ter que criar um outro, da mesma categoria de objeto. Isso aqui é uma família, blocos de margens e carimbo. É a categoria dessa família. Então, dá para editar a família também, igual, né, as outras famílias quaisquer aí do Revit. Vocês não vão precisar fazer isso por enquanto, mas, né, se precisar depois personalizar os formatos, o caminho é esse. Eu preciso colocar aqui também um carimbo, né, um selo. Então eu vou adicionar um outro aqui, ó, bloco de margens e carimbos. E aí eu vou carregar a família de novo. E aqui dentro de carimbos, vai ter aqui esse carimbo prancha técnica. Aí ele está aqui. E aí eu vou posicionar ele no cantinho da folha, movendo. Vou pôr ele lá no cantinho da folha, né, encaixando aqui na primeira marca da primeira dobra do formato. Para preencher esses campos aqui, ó, que estão com a interrogação, na hora que clica no carimbo, vocês vão ver que tem alguns campos com interrogação. Então basta clicar na interrogação e preencher aí o valor. Né, por exemplo, vou pôr aqui a data de hoje. Isso são parâmetros, né, que foram criados para poder serem preenchidos aqui, né? Então, na montagem da família, tem esses parâmetros aí que são criados. O conteúdo aqui, a gente vai pôr o conteúdo do desenho. Sei lá, plantas dos pavimentos. Estou fazendo um nome genérico aqui, tá? Depois, no final, a gente renomeia, põe a numeração das folhas, enfim. Então, preencher o carimbo, que já está preenchido aqui também, pode ser editado. Então, aqui eu tenho uma folha de desenho, e é bom, como a gente vai fazer dois jogos, é bom a gente nomear elas, e aí para nomear, para ficar organizado aqui de um jeito, né, organizado, a gente pode, né, apertando o F2 aqui, ou com o botão direito em renomear. Então, o número, eu gosto de botar uma siglazinha na frente aqui, só para diferenciar de técnicas, plantas técnicas, para planta de apresentação.
E o nome aqui a gente pode botar o conteúdo para poder identificar aqui, ó, né? Nessa primeira folha que eu fiz, eu já criei aqui situação e implantação. Então a gente nomeia aqui, eu nomeio assim, né? O número eu boto uma legenda aqui na frente, porque ele vai organizar de acordo com a letra. E aí aqui eu coloco o conteúdo da folha, só para poder identificar aqui e saber o que é. Então aqui seria plantas, né, dos pavimentos. Eu não sei se vai ser isso ainda. Então vamos fazer de uma vez já um outro jogo para pranchas de apresentação, que aí depois a gente já vai duplicando as pranchas e inserindo as vistas, né, inserindo os desenhos. Então vou lá de novo em vista, vou criar um novo formato, e aqui eu vou pegar para apresentação, não sei se vai dar no A3, eu não experimentei ainda com essa casa, vamos ver se cabe no A3. Então vou dar um OK aqui, e aí o formato tem uma carinha diferente, né? Se eu clicar aqui também, eu já posso preencher aqui também o que é o conteúdo, e aí o nome de vocês, enfim. Então aqui é uma prancha mais limpa, né? Eu faço esse formato bem limpo mesmo, para não ficar pesado demais, enfim, também para depois vocês podem personalizar isso. Então, esse novo que eu criei aqui com um formato para apresentação, eu tenho que renomear ele aqui, ó. Então eu vou F2, apresentação, 01, depois eu preencho ali o que é. Então observem que na hora que eu renomeei aqui, ó, ele já separou em dois grupos de acordo com a letra inicial, por isso que eu ponho essa sigla, né, porque ele já organiza, o programa já organiza dessa forma. E aí depois disso a gente começa a inserir os desenhos. Então para inserir uma prancha, né, um desenho na folha, quer dizer, deixa eu apagar aqui só para a gente ver como que faz. Então basta pegar aqui, ó, eu vou colocar nessa primeira prancha a planta de situação e a planta de implantação. Então, né, centralizo aí a tela e eu vou lá na planta de implantação, pegar a situação primeiro, eu vou simplesmente clicar e arrastar, segura o botão esquerdo aí do mouse, clica e arrasta para dentro do formato. No meu caso aqui, ó, ele já está vindo bonitinho, porque a minha vista já está lá configurada. Provavelmente o de vocês não está, talvez não fique tão certinho assim. Aí esse desenho, ele vem, né, quando eu coloco ele aqui, ele vem como uma categoria aqui, que é Viewport. E aqui eu posso escolher o padrão de símbolo aqui de título. Então já tem alguns carregados. Então a gente pode escolher aqui, ó, eu sugiro que vocês façam títulos sem escala gráfica, né, escala gráfica opcional. Então eu estou mudando, quando eu escolho o tipo aqui, né, eu estou mudando o padrão desse símbolo, que é o título do desenho. E aí eu posso mover esse símbolo, né, ele já vem automaticamente no canto inferior esquerdo, que normalmente é onde a gente coloca, né, o título do desenho. Então eu posso mover isso aqui, simplesmente clicando e arrastando, e eu posso ajustar o tamanho dessa linha. Aí tem essas coisas, essas chaticezinhas do Revit. Para mudar o tamanho da linha, eu tenho que clicar no desenho, aí ele abre essa bolinha, e eu posso puxar essa bolinha e ajustar aqui de acordo com o tamanho do desenho. Então na planta de situação, eu estou mostrando aqui, ó, o contexto urbano, eu fiz um recorte da janela, e eu estou mostrando aqui, né, só achurado o lote que eu estou desenhando, o lote que a gente está fazendo, e um outro desenho achurado
identificando a projeção da edificação. A gente pode colocar anotações, né? Aqui eu comecei a colocar textos, enfim. E tem ainda o desenho do CAD por trás aqui também. Então, para inserir um desenho é isso. Daqui a pouco eu vou falar de novo alguns detalhes aí do desenho. Então, esse recorte, esse quadradinho que está aqui bonitinho, é aquela janela da vista, né? Que eu já vi que muita gente acabou desligando ela. Então, a gente vai precisar de enxergar essa região de recorte, né? Que eu posso apagar ela, e vou precisar recortar a vista. Que se eu não recorto, eu vou ter um desenho completo aqui. Então, eu fiz um recorte aqui para poder caber na prancha. Então, eu posso ajustar o tamanho da janela, né? Puxando as bolinhas. Dá até para editar esse perímetro aqui, ó. Posso editar o perímetro e fazer um recorte com o formato que eu quiser aqui, desenhando essas linhas, desde que elas formem um perímetro fechado, né? Sem linhas sobrepostas e tal. Aqui nesse caso não precisa. Então a gente precisa enxergar o limite e recortar a vista para poder ver só o que interessa aqui. Nesse caso eu quero ver a vizinhança, né, a planta de situação, eu estou vendo a vizinhança e estou vendo, né, o lote destacado aqui, o lote do projeto. Quando eu estou lá na folha, aí nisso é mais legal do que a viewport do CAD. Quando eu vou lá na folha, ó, se eu dou 2 cliques sobre o desenho, eu entro no desenho, eu posso editar o desenho direto no formato. Então, isso é bem interessante, né? Que às vezes a gente já está com o desenho, vai fazer uma revisão, ver algum detalhe. Eu posso simplesmente dar 2 cliques, entro no desenho, se eu quero sair, eu dou 2 cliques fora, e aí eu volto para o ambiente da prancha. É mais ou menos análogo a viewport lá no... o Paper Space, Model Space lá do AutoCAD. Então aqui eu vou colocando os desenhos. Eu vou botar a implantação agora também. Na verdade eu vou pôr a implantação aqui e a situação aqui em cima, porque depois a gente vai precisar de colocar alguns dados de carimbo aqui, de selo, né? Então aqui a planta de implantação, ele mostra aqui a escala já, ó. Então vocês vão ter que ajustar a escala do desenho, isso aqui ele lê automaticamente. Eu vou botar a escala... Eu estou falando para vocês colocarem sem a escala gráfica, porque esse símbolo da escala gráfica ele muda conforme a escala do desenho. Então essa que vocês estão vendo aqui, ó, é a escala para um desenho na 1:50. Né? Para 1:250 teria que carregar outra. Então vamos deixar sem escala gráfica. E a escala ele identifica automático. Então acho que vocês já vão ter que fazer isso. Acho que vocês já tinham as duas plantas. Apenas verifiquem a escala do desenho. Então se eu entrar aqui, ó, eu posso marcar aqui e ajustar a escala do desenho. 1:250 não aparece aqui. Então tem que ir lá no personalizado. 1:250. E ok. Então vocês vão ter que olhar aí a escala dos desenhos. E é isso. Eu vou parar esse vídeo então por aqui, né? O básico de criar a folha e colocar um desenho na folha e ajustar, né, o título aqui do desenho. Puxa a bolinha. Tem um detalhe aqui importante. Esse nome que está aparecendo aqui, ó, no meu eu já configurei. Mas observem que o nome que está aqui, ó, é diferente do nome que está aqui no navegador de projetos. Então, tem uma propriedade da vista. Então, entrei na vista, vai ter uma propriedade aqui lá embaixo, que é o título da página. Então, esse título aqui, ó, é o que vai aparecer no título do desenho. Se eu não tiver nada aqui, ele vai usar o nome da vista. Só que como a gente renomeou as vistas, né, para ficar organizado aqui de uma certa maneira, o
que não vai ser a mesma forma de dar o nome do desenho. Então, tem o título da página. Então, vocês mudem aqui, ó, título da página, vocês põem o nome do desenho oficial aqui. Ok? Depois, 2 cliques fora, sai. Então, aqui eu tenho uma prancha de desenho técnico montada.